O áudio está ok. Ok, então, partindo da premissa que todos me ouvem e que o áudio está satisfatório, vamos então dar início à nossa conversa de hoje, né, em continuidade àquela que mantivemos na semana próxima passada. E, se bem me lembro, se não houver nenhum equívoco da minha parte, na semana próxima passada nós estávamos tratando, não é, da conclusão. Nós estávamos tratando da conclusão a respeito das obrigações divisíveis e indivisíveis. E paramos aí, exatamente no parágrafo único do artigo 262, né? Tratando, então, por favor, quem tiver com o áudio aberto, por favor, fechar o áudio, senão a gente não consegue falar. Muito bem, então, seguindo em frente, como eu estava dizendo e agora repetindo, nós estávamos falando das obrigações divisíveis e das obrigações indivisíveis. Paramos no parágrafo único do artigo 262, né, que, digamos, tratava de um sem número de situações que levam à extinção da obrigação, tais como transação, novação, compensação, né? E, finalmente, a confusão. Nós voltaremos, num tempo mais adiante, nós voltaremos a todos esses termos, porque vai chegar um momento que nós vamos tratar Então, nós trataremos, ou iremos tratar, ou vamos tratar, na verdade, de todos esses termos já citados na aula passada, porque esses sistemas todos tratados, eles compõem os modos de extinção das obrigações, que é, na verdade, a matéria relacionada a este semestre e que nós veremos mais adiante. Como os senhores sabem, tudo nasce em algum momento, se desenvolve, e a tendência natural de tudo, não só das pessoas, das coisas, mas das situações ou das relações jurídicas também, elas nascem, né, se desenvolvem, se mantêm por um certo período e, finalmente, se extinguem, finalmente chegam ao final. Curiosamente, todos estamos fadados, né, digamos, a um ponto final em tudo. Tudo tem princípio, meio e fim. Né? Não há nenhum tipo de, digamos, exceção a esta regra. Pois bem, em falando, então, daqueles termos todos que já mencionamos na aula passada, sigamos, então, com o restante exatamente deste assunto, ainda falando das obrigações divisíveis e indivisíveis, e seguindo, evidentemente, aí o artigo 263 para adiante, em especial, lembrando que o artigo 263 do Código Civil nos traz uma informação bastante relevante. E diz o artigo mencionado, perde a qualidade de indivisível, né, a obrigação que se resolverem perdas e danos. Como é que nós, então, entendemos essa disposição contida no artigo 263 do Código Civil? Nós já falamos que existem obrigações que são divisíveis, né, porque admitem o cumprimento, digamos, por partes ou por etapas, e para que isto aconteça, é necessário, então, que o objeto da obrigação comporte essa divisão por uma questão de lógica, porque se a obrigação é cumprida por etapas ou por partes, e se o objeto não comportar divisão, evidentemente a obrigação não poderá ser
tratada, ajustada, entendeu? Como divisível, porque a coisa, objeto dela, não tem como ser dividida. No entanto, quando o objeto pode ser dividido naturalmente, normalmente ele pode ser dividido, a obrigação, tendo esta coisa por objeto, pode ser divisível ou não, vai depender então daquilo que as partes tratarem. Pois muito bem, se as partes tratarem o cumprimento da obrigação num ato único, ela, mesmo a coisa sendo divisível, a obrigação, tendo esta coisa por objeto, será indivisível, não é? Tá certo ou não? E se a coisa for indivisível por natureza, não comportar divisão, evidentemente, a vontade das partes não fará nenhuma diferença no que diz respeito ao estabelecimento da obrigação, porque ela por si só já é indivisível. Pois bem, a informação contida no artigo 263, extremamente relevante, extremamente importante, nos informa, né, deixa claro que a obrigação, sendo indivisível, quer por vontade das partes, quer em razão da natureza do objeto, se porventura ela for transformada, convolada, né, em dinheiro, por exemplo, em perdas e danos, que aí, evidentemente, o objeto passa a ser moeda corrente, ela perde a característica de obrigação indivisível, né? Então, está aí. Perde a qualidade indivisível, a obrigação que se resolver em perdas e danos. Perde a característica. Isto não quer dizer, guarde a informação, isto não quer dizer que, daí para diante, poderá o devedor pagar como ele achar mais razoável, pagar por partes, de quantas partes ele quiser, não é isto. Não vamos fazer nenhuma confusão com relação a esta informação. A obrigação simplesmente perde a sua característica de indivisível, e não quer dizer exatamente que ela se transforma em divisível compulsoriamente. Por que eu estou dizendo isso? Vamos dar um exemplo. Todos os senhores já ouviram em algum momento uma afirmação parecida com esta do exemplo. O sujeito saiu à rua dirigindo um carro, não se acercou dos cuidados mínimos indispensáveis, não é, para evitar, digamos, um acidente, se envolveu num acidente por culpa exclusiva sua, não é? Isso ficou demonstrado, isso já ficou caracterizado num procedimento judicial, ele foi condenado a pagar, só para você ter um exemplo. Na audiência, né, em que ele, digamos, comparece, né, para resolver definitivamente este conflito, ele vem com a ideia pré-concebida de que ele vai chegar em juízo, vai dizer ao juiz que ele reconhece que é devedor, que ele tem culpa efetivamente e que ele irá pagar o valor dos prejuízos em R$100 por mês, né? E imagina ele, causador do evento, que o juiz simplesmente vai ouvir e vai dizer: não, o senhor tem razão, eu condeno aqui, então, eu determino, eu mando que o credor receba em suaves prestações mensais de conformidade com a sua vontade. Isto não existe, nunca existiu e jamais existirá. Para que tudo isso vire uma verdade, é preciso que ambas as partes, né, tratem o cumprimento da obrigação desta forma. Se uma delas disser que não aceita o que a outra propõe, não haverá, evidentemente, aí neste caso, nenhuma forma de acontecer compulsoriamente este pagamento parcelado, assumir de vista e numa importância insignificante. Isto, repito, não existe, nunca existiu, não existe hoje e jamais existirá.
não é? Não existe essa possibilidade. Então, não é o devedor que estipula efetivamente como ele pretende pagar. Ele só pode fazer isso no momento em que está estipulando a obrigação. Agora, se a obrigação não tem essa característica, ele não tem essa liberdade de estipular, ele não vai, evidentemente, conseguir, até porque não existe lógica, que o juiz determine que o credor receba de conformidade com a vontade externada pelo devedor. Mas isto é praticado de uma forma, digamos, insistente junto ao Poder Judiciário, inclusive com um argumento totalmente também sem nenhum amparo, utilizado, inclusive, não só pela parte, como também utilizado por alguns profissionais do direito, que não se sabe de onde tiraram essa ideia e a colocam como absolutamente verdadeira, ou seja, como irretorquível, ou seja, que não admite nenhuma interpretação diversa, né? E ainda utilizam um argumento que também não tem sustentação, mas é largamente utilizado, e os senhores certamente já ouviram isso, né? Que é um princípio fundamental, e isto tem uma lógica, mas não quer dizer que esteja certo. De onde não tem, não se tira. Ele não tem condições de pagar e não adianta insistir. Ou seja, se você insistir na condenação, é como se ele estivesse dizendo isso, se você insistir na condenação do meu cliente, ele vai ser condenado, mas você vai ganhar de presente apenas e tão somente um papel tamanho ofício para você pendurar na parede, que você não vai conseguir receber, não é? E os senhores, então, ficam aí com a seguinte informação: depois, se ocorrer isso com os senhores, e fatalmente irá ocorrer, né, quando os senhores cumprirem todas as etapas e transformarem-se em operadores do direito, em algum momento isso vai acontecer com os senhores. E a esta situação os senhores respondem, né? Pois é possível até que o senhor tenha alguma razão, né? Que efetivamente, após a condenação, após a sentença, eu não tenha como receber. Mas o direito tem uma série de mecanismos, né? E eu vou utilizar contra o seu constituinte, contra o seu cliente, né? Uma solução que não é mágica, mas que incomoda sobremaneira. Vou requerer, né, a partir do momento que o seu cliente insistir em não pagar o que deve, né, não tendo ele nenhum tipo de bem no patrimônio que eu possa realizar a penhora para então receber aquilo que ele deve ao meu cliente, eu vou simplesmente requerer a declaração judicial da insolvência civil dele, não é? Com ofício endereçado a todos os órgãos creditícios, começando pelo cartão de crédito e terminando pelo Serasa Expia, né? SPC e outros tais, sendo que ele ficará durante 60 meses, ou se preferirem 5 anos, né? Sem nenhuma condição de gerir e administrar a sua vida civil. Ele não compra, ele não vende, né? Ele não compra, ele não vende, ele terá um curador, como se incapaz civilmente fosse, na mesma forma, e vamos ver se ele vai gostar desta situação incômoda que ser alguém, né, apenas sob o ponto de vista físico e não ser ninguém sob o ponto de vista jurídico, né? Esta afirmativa feita aqui aos senhores nesse momento, hipoteticamente, né, tem produzido resultado. Por quê? Porque o advogado do nosso ilustre devedor aí se esqueceu dessa informação, muito provavelmente, no afã de tentar demonstrar que o cliente não tem condições de pagar e que, caso haja condenação, ele não terá como suportar, esquece ele que existe o mecanismo da insolvência. O mecanismo da insolvência civil é
é similar à falência da pessoa jurídica que tem característica negocial, né? Então, vejam, senhores, que ainda que os senhores não venham fazer, mas a discussão admite blefes, não é? Então, a discussão admite, quer dizer, você pode usar o argumento desde que ele não seja ofensivo, não seja calunioso, não seja, digamos aí, que não provoque nenhum tipo digamos, de atentado à moralidade de quem quer que seja, não é? Então, é perfeitamente admissível usá-lo como argumento, e este é um bom argumento. Da mesma maneira que os senhores já ouviram e já sabem, têm ciência de que na discussão, muito embora não seja direito civil neste momento, mas só para lembrar um exemplo, direito de família, não é? Então, no direito de família tem lá a questão da obrigação dos pais em relação aos filhos, e uma delas é o pagamento de pensão alimentícia, que todo mundo conhece. É claro, é evidente que para quem paga a pensão alimentícia é sempre, né, caro ou alto, ou, digamos, onerosa a situação. Para quem recebe é sempre pouco, é uma questão óbvia. Para quem paga é sempre muito, para quem recebe é sempre pouco, sempre assim. Então, isso gera conflito, gera discussão, né? E, obviamente, né, lá nesta audiência também existe a discussão a respeito, não, ele tem condições, ele, enfim, tem isso, ou ela tem aquilo, enfim, porque evidentemente que a obrigação, a pensão alimentícia não é só do pai, é do pai e da mãe e dos pais, na verdade, a bem da verdade de todos, né? Então, muitas vezes, naquela discussão, naquele afã, no calor dos acontecimentos, né, fica aquela discussão sem pé nem cabeça em termos de ter condições, não ter condições, e assim sucessivamente, né? Então, às vezes acontece também um blefe, né? O advogado do pensionante, daquele que paga, do alimentante, portanto, acaba blefando, diz, vamos fazer o seguinte, então, se a senhora ou o senhor, enfim, dependendo de quem está pleiteando isso, se o senhor acha que é pouco, vamos fazer o contrário. Então, ele fica com a guarda do alimentando de quem recebe a pensão, e o senhor que acha que é barato paga a mesma pensão, então, que ele aceita, por exemplo, né? A conversa normalmente termina aí, quer dizer, normalmente a discussão acaba terminando nesse ponto, né? Claro que para isto é preciso blefar, mas com, digamos, com um respaldo, porque se o seu cliente disser que não fica com a guarda ou não vai ficar de jeito nenhum, é evidentemente que aquela proposição resultará inócua ou resultará sem fundamento. Tudo o que eu disse, evidentemente, isso faz parte da argumentação, da discussão em cada momento, em cada situação, né? E, voltando, fechando o parênteses e voltando para a questão da obrigação que era indivisível na origem, originariamente indivisível, ou por vantagem das partes, ou por natureza do objeto, e que não houve cumprimento, portanto, houve a inadimplência, o inadimplemento, ou seja, o não pagamento, o não cumprimento da maneira adequada, juridicamente correta. Então, isso vai se transformar evidentemente, em dinheiro, em perdas e danos. E ao se transformar em perdas e danos, ela passa ou ela perde a sua característica de indivisível, né? Mas não vão fazer confusão, mais uma vez chamando a atenção para esse detalhe, que por não ser mais indivisível, ela vai se tornar uma obrigação compulsoriamente divisível, ou seja, a parte não terá mais disposição sobre ela e o devedor poderá satisfazê-la da maneira ou de acordo com a sua pretensão. Isto não é verdadeiro, vamos afastar qualquer, digamos, qualquer entendimento neste sentido, ok? Muito bem, então, seguindo em frente, parágrafo 1º, se para efeito do disposto neste artigo houver culpa de todos os devedores, né, isso no caso de
Isso no caso de haver mais de um devedor, né? De haver pluralidade de devedores. Então, se para efeito do disposto nesse artigo houver culpa de todos os devedores, partindo da premissa que nós temos dois ou mais, não é? Responderão todos por partes iguais pela obrigação. Então, o que acontece? Vamos imaginar só para ficar. A obrigação era correspondente, digamos, né, à entrega de um automóvel, por exemplo, né, uma coisa indivisível, né, tá certo? Até porque se nós dividimos, ele perde a sua característica originária, né? E vamos imaginar, só por hipótese, que sejam 3 os devedores. Eram, digamos, herdeiros de alguém, receberam o automóvel como herança e resolveram vendê-lo. Uma situação absolutamente normal, né? E o carro acabou sendo, digamos, deixaram o carro mal acondicionado, enfim, não cuidaram e zelaram dele para que pudesse cumprir a obrigação da forma ajustada. O automóvel foi furtado ou foi roubado, enfim. E o que acontece? A obrigação se tornou impossível de cumprir, porque o objeto está fora do poder dos devedores. Então, aquela obrigação que era indivisível, digamos, a entrega do automóvel por inteiro, se transformou em perdas e danos. Perdas e danos é moeda, são 3 os devedores. O que a lei nos informa? Se são 3 os devedores, cada um deles deve 1/3, uma fração correspondente a 1/3, né, do valor correspondente ao objeto da obrigação. Isso não quer dizer que ele vai poder pagar esse 1/3 do jeito que ele quiser, não, 1/3 ele deve à vista. Então, vamos imaginar que o carro seja, digamos, o valor da transação foi de R$60.000, são 3 devedores, né? Então, 60 dividido por 3 é igual a 20. Então, o A deve 20, o B deve 20 e o C deve 20. Então, eu posso fazer o quê? Eu cobro de A 20, cobro de B 20 e cobro de C 20. Ou então eu cobro 60 dos 3 de maneira ou de forma reunida. E todos os 3 têm a obrigação de, evidentemente, cumprir ou pagar aquilo que devem, né? Ou a fração devida por eles de maneira integral, tá certo ou não? Eu não posso, evidentemente, sem, digamos, nenhuma variável, não é exceção possível, cobrar R$60.000 de um só deles. Então, de um só deles, eu só posso cobrar 1/3. Por quê? Porque a obrigação que originariamente era indivisível, exigível no caso de pluralidade de devedores integralmente de um só deles, quando perde a característica da indivisibilidade, em razão de ter se transformado em moeda, então aí nós temos uma obrigação divisível. E nas obrigações divisíveis, havendo pluralidade de devedores, como acontece neste caso, então eu só posso, né, cobrar de cada um dos devedores o percentual que lhe cabe. Por quê? Porque a obrigação se triparte, não é? Ou ela fica correspondente a 3 partes iguais. Então, esta é a solução prevista aí no parágrafo 1º, né? Parágrafo 2º, se for um só, se for de um só, melhor dizendo, a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só este pelas perdas e danos. Bom, essa questão prevista no parágrafo 2º sempre suscitou e continua suscitando, né, uma série de entendimentos desordenados. Por que, diriam os senhores? Porque, ao se ler o parágrafo 2º, né, a conclusão mais próxima e que parece ser verdadeira, né, é que se porventura aquele objeto que se perdeu
e que determinou a transformação da obrigação de indivisível em indivisível, e que só um dos devedores teve a culpa no resultado, ou pelo resultado, ou gerando o resultado, dá a impressão que só ele que deve, né? É só ele o devedor. Então, do jeito que está o parágrafo 2º, né? Então, diz que os demais ficam exonerados, né? Ficam fora, partindo do premissa que seja perdas e danos, transformado em perdas e danos, todos estão exonerados. Só o culpado é que será chamado a cumprir a obrigação. Esse entendimento não prevalece, não se conclui dessa forma. Os 3 devedores são igualmente responsáveis, todos eles, ou de todos eles pode ser cobrado, eles não podem usar como defesa, né, a indicação de um só como sendo culpado. Esta discussão, né, prevista nesse parágrafo, não diz respeito ao credor, diz respeito aos próprios devedores entre eles. E assim, eu não entendi, eu tento esclarecer aos senhores da seguinte forma, né? Então, o comprador do carro, digamos, pagou o preço, tem o direito de receber o carro. O carro foi roubado, como eu falei, por culpa de um dos devedores, né? Então, se você lê o parágrafo 2º, você fala, bom, quem não teve culpa no furto ou no roubo do carro, não tem que pagar nada. Quem tem que pagar é aquele que teve culpa. Este problema não é do credor. Este problema é dos devedores entre eles. Quem vai decidir quem tem culpa, quem deixa de ter culpa, são eles próprios devedores. Por quê? Porque em relação ao credor, todos são devedores, né, da fração que lhe cabe na obrigação. Se são 3, 1/3 cada um, né? Aí diz assim, mas quem teve culpa foi um só, então ele é que tem que pagar tudo. Não, o credor não tem nada a ver com isso. O credor tem o direito em receber o valor por inteiro, né? Venha de onde vier, seja quem for o pagador, né? Ele só não pode cobrar de um só, né, a dívida inteira, mas ele pode reunir, né, as 3 frações e cobrar os 3 em conjunto. Assim como ele pode cobrar, se ele cobrar só o devedor A, né, uma fração do A, uma fração do B, uma fração do C, nem o A pode usar o argumento de que B foi o culpado, nem o B pode dizer que A foi o culpado ou que C foi culpado, e assim sucessivamente. Então, vamos tomar bastante cuidado com a explicação ou com o entendimento daquilo que está previsto na lei. O que o legislador quis informar, dizer o seguinte, olha, responsabilidade civil, ela está ligada diretamente àquele que dá origem ao dano. Então, a responsabilidade civil está ligada a um precedente, a um fato precedente. E deste fato precedente se extrai o consequente. Obviamente, quem foi o autor da façanha é que responde por ele, né? Mas aqui nós estamos diante de uma situação, né, que tem uma característica não abrangente dessa forma. Então, nós precisamos seguir essa linha de conduta do parágrafo 2º e precisamos tomar cuidado com a interpretação também. Ótimo. Feitas essas considerações, né, nós deixamos temporariamente as obrigações divisíveis e indivisíveis para trás, momentaneamente. Elas voltarão já ao cenário com uma outra roupagem, por outras razões diversas daquelas que acabamos de mencionar os senhores. E nós vamos daqui para adiante, ou na sequência, seguindo a ordem lógica, não é, da lei civil, que nós já combinamos em outra oportunidade, já falamos para os senhores no primeiro contato que tivemos. A gente procura seguir essa lógica, porque fica mais acessível, mais fácil ao principiante, aquele que está
tomando contato com a matéria num primeiro momento, fica mais fácil dele, evidentemente, localizar a sequência lógica da matéria, usando, obviamente, a lei civil, usando o Código Civil, porque tudo está encadeado da maneira lógica, ou seja, do geral para o especial. Então, como eu estava dizendo, nós agora vamos tratar das obrigações solidárias, né? E a primeira grande curiosidade que surge quando mencionamos o termo, né, obrigações solidárias, alguém se lembra da solidariedade, né? Alguém que se dispõe a colaborar com outro, em que se dispõe a ajudar uma outra pessoa, né? Enfim, que se dispõe a assistir alguém num momento de necessidade. Então, aí diriam os senhores, pois é, isto é solidariedade. Sim, isto é solidariedade, né? Diriam os senhores, mas é isto que está no direito obrigacional? Digamos, exatamente isto, não. Por quê? Porque as obrigações são atos voluntários. As obrigações decorrentes de atos lícitos decorrem de manifestação de vontade. Então, para que alguém esteja nesta condição, é preciso que ele declare esta intenção, manifeste esta intenção, mas no cenário jurídico, no cenário obrigacional. E aí vem a primeira indagação. E como é que ele fará isso? No momento em que a obrigação está sendo tratada, está sendo ajustada, né? Já que nós estamos tratando neste momento da obrigação civil voluntária, decorrente da manifestação de vontade, então, no momento em que nós temos uma relação jurídica obrigacional que foge, né, digamos, daquela simplicidade da chamada obrigação simples, obrigação que na condição de credor eu tenho uma pessoa só, e na condição de devedor eu tenho também uma pessoa só, mas eu observo, e os senhores observam, que nem sempre isto é desta forma. É possível que duas pessoas estabeleçam uma relação jurídica em relação a uma outra pessoa, portanto, num polo da relação jurídica obrigacional eu tenho duas e posso ter mais pessoas, e no outro polo eu tenho uma pessoa só. Eu posso ter uma situação invertida. Na condição de credor, eu tenho uma pessoa só, e na condição de devedores, eu tenho duas ou mais. E eu posso ter ainda uma terceira variável, né? Na condição de credores, eu tenho várias pessoas, duas ou mais, e na condição de devedores, eu posso ter também duas ou mais. Então, vejam, senhores, que nem sempre, não é, da relação jurídica obrigacional simples, não é, sobrevive, não é, digamos, as relações obrigacionais da lei civil. Então, eu posso ter essas variáveis todas que eu mencionei. E aí, evidentemente, eu posso ter também uma situação tratada, né, ajustada entre as partes, que para facilitar o ajuste, para facilitar o trato, para facilitar o exercício do direito advindo da relação jurídica obrigacional, havendo pluralidade de pessoas, quer como credores, quer como credores, quer como devedores, então é possível que se estabeleça um ajuste, que se estabeleça um trato em que essa pluralidade seja olhada, seja encarada, me ouvem bem? Seja encarada, seja observada, seja levada, não é, em frente como sendo, não é, como sendo então um ser só. É como se eu pudesse, né, digamos,
apenas hipoteticamente, é como se eu pudesse fazer uma soma de todos os credores, né? Fazer, se for o caso de vários credores, se forem, no caso dos devedores, como se eu pudesse fazer uma soma deles todos e encará-los como se fosse um ser só. E por que que isto acontece e de que maneira isto acontece? Nós já falamos isso anteriormente e demos para os senhores um princípio, né, que a própria lei civil estabelece. A solidariedade, ou seja, essa unicidade de interesses vinculados na relação jurídica obrigacional, não decorre só do fato de haver várias pessoas. É preciso que elas manifestem interesse ou manifeste vontade nesse sentido, né? Isso se aplica a, digamos, a situação de várias pessoas como credores e se aplica também à situação em que várias pessoas são devedoras, né? Então, existe neste universo das obrigações solidárias uma espécie de representação existente entre as pessoas que estabelecem esta obrigação. Então, digamos, se eu tenho A, B e C como credores numa relação jurídica obrigacional, tendo o devedor D, então é possível que A, B